irmão, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e a nossa proposta para hoje à noite é fechar esse primeiro capítulo desta ministração, tendo como base o livro de Apocalipse. Eu te convido a possamos assim ler dos versículos 9 a 20 e assim fecharemos esse primeiro capítulo do livro de Apocalipse, meus irmãos. Nos diz a palavra, Apocalipse 1, versículos de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia, amém, Senhor. Deus, aplica, Pai, esta palavra ao nosso coração. Estamos aqui, Deus, neste processo de entender, de compreender a palavra, e isso se torna impossível se o Teu Santo Espírito não nos testifica, não nos traz iluminação, entendimento, compreensão. Por esta razão, Pai, traz lucidez às nossas mentes, ó Pai, na compreensão, no entendimento daquilo que está posto, daquilo que está revelado. Abençoa-nos através desta palavra, Pai, e usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quarta-feira passada nós terminamos a primeira sessão aí deste capítulo 1, terminando justamente naquilo que Deus falou no versículo 8. Eu penso que o versículo 9 começa ainda com a repercussão daquilo que foi escrito até o versículo 8, o eu divino, estava muito forte no coração de João ainda aqui, muito forte, muito presente. Interessante que João começa esta nova sessão dizendo: eu, João, ele se apresenta aqui, e diz assim: olha, eu falo em nome daquele que revelou, eu ministro em nome daquele que o revelou. É como se João tornasse a falar, João tornasse a ministrar, João tornasse a trazer às igrejas da Ásia Menor os ensinamentos que foram revelados pelo próprio Deus. Fica muito claro para a gente aqui, irmãos, que João é aquele que é instrumento nas mãos do Senhor Deus. Há uma clara e nítida compreensão de João de que ele está ali como porta-voz.
que assim deve ser toda ministração. Nós estamos aqui eu estou como porta-voz da vontade de Deus, como boca de Deus. Por vezes nós encontramos algumas perguntas por esta afirmação: por que se diz boca de Deus? Porque toda ministração, irmãos, e você vê isso nas ministrações neotestamentárias do Velho Testamento, você vê isso no Novo Testamento, todo aquele que fala em nome daquele que autoriza a falar, em nome de Deus. Por isso que os profetas do Velho Testamento afirmavam: assim diz o Senhor, tirando de todo o peso de toda a autoridade humana, tira o peso da autoridade humana, a autoridade é do Senhor. Eis a razão pela qual, quando alguém diz assim diz o Senhor vos fala, esta palavra não pode estar de maneira alguma, irmãos, descomprometida com aquilo que está posto, com aquilo que foi revelado. Há uma responsabilidade muito grande no coração daquele que ministra, de não trazer conteúdos que não se encontram na palavra, que se encontram na palavra. Pesa sobre aquele que prega ensinar a palavra. Eis a razão pela qual nós defendemos com ênfase esta ideia de exposição da palavra. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito comprometida com a palavra, com a exposição do texto. E agora João diz assim: eu, João. E se você prestar atenção, querido, João se coloca no mesmo nível dos outros que recebem a palavra. Quando ele fala assim, olha para o verso 9: eu, João, irmão vosso e companheiro. Percebem que João aqui desconstrói aquela ideia de que ele é especial porque tem uma experiência com Deus. Percebem que ele não se coloca como superior aos outros. Percebem que ele se coloca no mesmo pé de igualdade. Percebem que o que ele quer nos dizer aqui, disse isso aqueles que receberam de maneira embrionária esse texto, aqueles que receberam de maneira primária, melhor dizendo, este texto. Ele diz assim: olha, eu sou irmão de vocês, eu sou companheiro de vocês, aprove a Deus me usar como boca dele, como instrumento em suas mãos. E aí, ao se colocar no mesmo pé de igualdade, João, ele argumenta de que essa igualdade é vista quando ele testifica em que pé de igualdade ele se encontra para aqueles que recebem esta palavra. Se você olhar para o texto, ele é autoexplicativo. Ele vai dizer: eu, João, vosso companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Percebem que João, ele tira qualquer ideia de crente especial, de pessoa especial, porque ele se iguala, porque ele se apresenta nesta mesma realidade. E aí, me faço valer aqui, queridos, desse comentário do Simon Kistemaker, tem usado aqui com os irmãos de Apocalipse. Ele vai explicar cada realidade dessa, cada palavra usada por João aqui, quando ele se auto-apresenta dizendo: eu sou companheiro e irmão de vocês nesta caminhada através da tribulação. Diz aí, olha o que ele vai dizer: a tribulação, primeiramente, Jesus disse aos seus discípulos que eles passariam por grande tribulação. Percebem? É como se João estivesse sendo usado por Deus para dizer aos receptores desta palavra: eu também passo por essas tribulações. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Eu fico muito preocupado com o evangelho proposto muitas vezes no nosso contexto, um evangelho em que eu até escuto as pessoas falarem aí, alguns pregadores: o evangelho é leve. Eu fico muito preocupado com essa afirmação, irmãos, porque quanto mais se aproxima o dia, mais difícil serão os tempos. Na minha compreensão bíblica, irmãos, eu não consigo enxergar qual a ligação de um evangelho que se aproxima para o fim de todas as coisas, na perspectiva de leveza. Não, irmãos, eu vejo como tribulação, como aperto, como igreja perseguida. Isso foi profetizado, irmãos, isso foi dito, isso foi pregado. E interessante, irmãos, que segundo o comentarista aí dessa passagem bíblica, o Simon vai dizer o seguinte: olha, o reino, Jesus preparou os discípulos, e dizendo a eles que eles passariam por grande tribulação. O que é que João faz? Eu sou um dos que passa com vocês por essas tribulações.
Nós somos perseguidos, nós seremos perseguidos. E aí, textos clássicos aí estão colocados aí, como Mateus capítulo 24, versículo 21, João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, perseguições, angústias. A promessa bíblica é uma promessa de luta. Por isso que João irá se identificar com esta igreja, uma igreja que passa por tribulação. Diz mais Simon Kistemaker: de modo semelhante, Paulo disse aos cristãos em Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Olha o que Paulo disse lá para eles: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Note bem, querido, o texto irá dizer que através de muitas tribulações nós entraríamos no reino. Jamais a Bíblia nos apresenta um evangelho fácil, leve, mas de muitas tribulações. Quem quer viver piedosamente será perseguido. Essa é a promessa bíblica, é aquilo que Jesus disse aos discípulos, é aquilo que se revela ao nosso coração. E inevitavelmente essas tribulações, diz aí Simon Kistemaker, essas tribulações ocorreram por causa da vinda do reino de Deus. Para os cristãos está aí projetado, queridos. As tribulações são parte necessária do mundo no qual Deus os colocou como seu povo. A nossa presença neste mundo incomoda, irmãos, por uma série de fatores. Por isso que João diz assim: olha, eu sou companheiro de vocês nessas tribulações, eu sou companheiro de vocês nessas lutas, porque a presença da igreja no mundo caído, no mundo que é dado ao pai deste mundo, ao senhor desse mundo, entendendo que ele está subjugado, como dizíamos semana passada, ao Senhor de todas as coisas, que é Senhor de tudo e de todos, mas este mundo jaz do maligno. E nós apresentamos o conceito de remissão aqui. O que é ser remido? É ser tirado, comprado de um reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós fomos comprados. Mas João disse assim: olha, nós iremos passar pelas tribulações. Eu me identifico com vocês, diz João, por causa do reino. Olha o que vai dizer aí o Simon Kistemaker. O reino, o termo reino, é relacionado à tribulação, irmãos. Neste mundo, um está estreitamente ligado ao outro. E aí é um texto, Atos 14, 22. Depois você pode ler tranquilo em casa, irmãos. Como cidadãos do reino de Deus, os cristãos sofrem pressão constante de pessoas que são inimigas de Deus, da sua palavra e do seu povo. Irmãos, por isso que eu disse para vocês, é impossível conceber uma caminhada cristã desassociada a tribulações, a perseguições, porque nós estamos agora e fazemos parte, nós fomos redimidos do reino das trevas e nós fazemos parte agora do reino de Deus. O reino de Deus é contrário ao sistema chamado mundo, ao reino do mundo. Isso incomoda, isso traz divisões. O mundo não nos entende, o mundo não compreende a palavra, o mundo é inimiga de Deus, o mundo é inimiga da palavra, o mundo é inimigo do seu povo. Se perseguiram Jesus, com toda certeza nós seremos perseguidos, meus irmãos. E aí o Simon diz assim: de todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o livro que relata de modo especial como a tribulação aumenta à medida que a consumação do reino se aproxima. Presta atenção, eu assino embaixo com esse comentário dele. Eu entendo perfeitamente, porque isso foi promessa e profecia estabelecida pelo próprio Deus. Quanto mais o reino de Deus se aproxima, quanto mais Jesus se aproxima de sua volta, mas, meus irmãos, a tribulação aumenta. E aí eu fico a me questionar, irmãos, quando João diz assim: olha, eu me identifico com vocês por causa do reino, é porque eu também eu faço parte desse reino. Eu também fui comprado para esse reino. Eu também fui transportado das trevas e agora eu estou na luz. Eu também sou perseguido por causa do amor a Jesus. Então ele diz assim: eu me identifico com vocês por causa da tribulação, eu me identifico com vocês por causa do reino, mas também, por fim, eu me identifico com vocês por causa da perseverança. Olha o que está escrito aí, queridos. João a menciona com frequência no Apocalipse como um dos aspectos característicos daquele que segue a Cristo. Perseverança, irmãos. Nós somos perseverantes.
E João vai dizer a esta igreja: olha, por um lado os cristãos sofrem tribulação, porque se encontram no reino. Por outro, o crente é instruído à persistência, à luta, a não desistir, a olharmos para Cristo, a lealdade de Cristo. Nós somos, o que o texto bíblico reclama de mim é perseverança, é caminhar, é não desistir. Portanto, se olharmos, se virmos o reino entre tribulações e perseverança paciente, qualquer tensão é aliviada aí, irmãos, porque eu penso, eu sou atribulado, eu sou perseguido, mas eu tenho esperança de que um dia tudo isso vai passar, porque Cristo vai enxugar dos meus olhos toda e qualquer lágrima. Quando Jesus voltar, por isso que a igreja primitiva gritava mesmo: Maranata, hora vem, Senhor, porque eles sofriam. Você sabe por que muitas vezes nós não clamamos pela volta de Jesus? É porque a impressão que se tem é que o evangelho realmente é leve, é light. Está muito bom aqui. Eu penso até que alguém fala assim: não volta não, Jesus, para não estragar. Está tão bom aqui, para não estragar, não volta não. Está tão tranquilo, né? Tão tranquilo, está tão bom, a igreja não é perseguida. Pelo contrário, irmãos, quanto mais nós somos perseguidos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais a igreja é desafiada, mais nós nos aproximamos de Deus. João começa aqui a sua última sessão deste capítulo se apresentando, dizendo: eu sou irmão de vocês. Ou seja, o que eu vou falar para vocês se aplica a mim. O que Deus me revelou também se aplica ao meu coração. Aqui muito claro para o meu coração é que a mensagem também deve falar primeiramente àquele que é porta-voz da mensagem. A Bíblia tem que ser ministrada primeiramente para o coração da gente. Toda vez que você for convocado para pregar o evangelho, permita que a palavra fale primeiramente ao seu coração. É por isso que João diz assim: eu entendo essa mensagem primeiramente foi ministrada ao meu coração. E ele diz assim: eu sou irmão de vocês nessas perspectivas. Olha o que diz o texto, irmãos. Versículo 10 diz assim, ele vai revelar para a gente aqui no verso 10 o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Irmão, você imagina o susto abençoado que João levou aqui. Você imagina a voz de Deus, irmãos. Interessante que João era alguém que conhecia as relações de Deus em relação à revelação do Velho Testamento. João foi alguém que conheceu e caminhou com Deus. Quando ele se fez carne e habitou entre nós. E agora João está dizendo: eu ouvi a voz do Deus Todo-Poderoso como um som de trombeta. Eu posso trazer à minha memória alguns fatos, irmãos. Por exemplo, tanto Pedro como Paulo, eles ficaram em êxtase, com muita alegria, quando em uma visão eles foram abençoados pela voz do Senhor. Se você rapidamente for comigo, irmão, por gentileza, por exemplo, Pedro, no telhado da casa de Simão, o curtidor, em Jope, lá em Atos capítulo 10, vai comigo rapidamente, olha que experiência maravilhosa. Vejam se esta experiência não traz luz aquilo que João estava vivendo aqui no capítulo 1, quando ele diz que ouviu um som como de uma trombeta. Capítulo 10 de Atos, versículos 9 e 10. Diz a palavra: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Verso 11: então viu o céu aberto e descendo como um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. Olha o que diz a palavra, verso 13: e ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Presta atenção que Pedro vai dizer. Ele vai dizer no versículo 10 que sobreveio um êxtase, um momento especial, e ele vai afirmar e confirmar isso quando ele diz assim: olha, eu ouvi uma voz que se dirigiu a mim: levanta-te, Pedro.
mata e come, porque aquilo que eu purifico não é impuro. Você imagina, foi a experiência aqui de João, ele ouviu a voz de Deus: Pedro, levanta-te. Paulo teve uma experiência como essa também. Se você for para o capítulo 22 de Atos, rapidamente, querido, capítulo 22, versículos 17 e 18, está escrito: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, olha a mesma expressão aqui, irmãos, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Irmãos, Deus fala, e glória a Deus por isso. Amém, igreja? A mesma expressão usada por João, Paulo usa: êxtase, a mesma expressão de Pedro, êxtase. É o que João irá nos dizer aqui, irmãos. Alguns comentaristas chegam a dizer: olha, João não estava dormindo nessa experiência aqui, mas totalmente esperto, desperto. Quando o Senhor Jesus se dirigiu a ele, alguns afirmam, os seus sentidos estavam em alerta, estavam prontos a ouvir a voz de Deus, e a informação aqui do texto é que ele é interrompido com uma voz, como voz de trombeta. Olha a comparação que eu faço aqui, irmãos. Se a Bíblia, que é Deus falando, não estiver gerando no meu coração este mesmo sentimento de voz de trombeta no meu coração, alguma coisa está errada comigo, porque Deus fala do mesmo jeito. Se todas as vezes que eu abro a palavra, não escuto e não entendo Deus falando comigo, alguma coisa está errada. Claro, irmãos, nós não iremos escutar audivelmente a voz de Deus, mas Ele está aqui revelado, Ele fala, Ele ministra, Ele continua se relacionando com o seu povo, Ele continua falando com voz poderosa. Glória a Deus por isso. E João diz assim: olha, como um som de trombeta. Se você viajar aí, irmãos, em vários outros textos aqui de Apocalipse, você vai perceber aí essa ideia muito clara, de que ele está ali, através da testificação do Espírito. Ele vai dizer isso aqui: achei-me em espírito, ou seja, uma testificação aqui espiritual no coração daquele que escreve, daquele que ministra, a iluminação do Espírito, a ideia da suficiência das Escrituras aqui, a ideia aqui muito clara da inerrância das Escrituras. Tudo que foi revelado pela iluminação do Espírito, pela orientação do Espírito. Em vários outros momentos nós iremos encontrar a expressão no Espírito. Aqui em Apocalipse, por exemplo, vai lá para o capítulo 4, versículo 2, está escrito: imediatamente eu me achei em espírito. Diz lá, João, capítulo 17, versículo 3, está escrito também, se você for comigo, 17:3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Há uma relação muito íntima, poderosa. Aqui, até mesmo, irmãos, da relação com a Trindade aqui em Apocalipse. Assim como nós encontramos em Gênesis, nós encontramos no último livro da Bíblia, porque percebam, ele vai revelar nos próximos versículos o Cristo glorificado. Mas é a voz aqui do Pai que fala como trombeta, mas há a testificação do Espírito, mas há uma relação da Trindade muito grande, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus continua falando conosco, como Ele está falando aqui, nesta hora, agora, com cada vida aqui que olha para o texto, entendendo que Deus continua falando com grande voz, como voz de trombeta. É a palavra que é apta para nos ensinar, é a palavra que foge ao nosso caráter. Eu não sei se chama a sua atenção, mas a expressão ao som da trombeta, para algumas pessoas o som de trombeta assusta. Mas quem conhece o Cristo glorificado, glorifica esta voz. Diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus voltar, irmãos, a voz de trombeta trará juízo. Mas para quem foi tocado pelo Espírito, transformado pelo sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro, essa voz trará refrigério. Glória a Deus por isso. João não apresenta, queridos, algo novo aqui. João aqui foi lembrado
com toda certeza das relações de Deus lá no Monte Sinai, por exemplo. De Deus entregando os 10 mandamentos a Moisés. Os israelitas também ouviram a voz como voz de trombeta. Lembram lá? Rapidamente, se você for para o Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 19, vai comigo, querido, Êxodo 19. Olha o que está escrito em Êxodo, olhem, o que está revelado aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial e se estremeceu. Deus falando. Deus é poderoso. Versículo 19, ainda desse capítulo 19, verso 19, olhem comigo, verso 19. Se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido. Capítulo 19, perdão, eu estou no capítulo errado aqui, gente. Capítulo 19, versículo 19. E ao clangor da trombeta, e aumentando cada vez, Moisés falando, o que diz a expressão aqui, queridos, e Deus lhe respondia no trovão. Eu não sei vocês, mas tem muito crente que tem medo de trovão. A voz de Deus é mais poderosa do que a voz do trovão, irmãos. A voz de Deus é poderosa. João não traz nada novo aqui, irmãos. João com certeza está lembrando dos acontecimentos, da relação de Deus com o povo aqui no Monte Sinai, quando ele iria revelar os 10 mandamentos aqui. Deus fala e a sua voz é poderosa. E sabe que esta voz poderosa disse a João? Encontramos no versículo 11. Olha para o texto, capítulo 1 de Apocalipse. Essa voz disse a João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele elenca aqui as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreve, o que vês, escreve em livro. Há um comentário muito interessante, irmãos, o comentário do Adolf Pohl, que é um comentarista alemão. Esse comentáriozinho da Esperança, que é antigo aí, tem uma série de comentários aí dessa editora Esperança, que eu não sei nem se ainda eles estão colocando à venda, mas você pode pesquisar depois. É um comentário muito interessante. Eu estava lendo algumas coisas desse comentário, e esse comentário aí diz o seguinte, sobre esta ideia de que Deus diz a João, essa voz de trombeta: o que vês, escreve no livro. Olha o que ele vai dizer: João não podia transmitir as visões oralmente aos destinatários. Dando sua palavra por escrito, Deus se compromete. Ele compromete os seus ouvintes. Eu dei tudo por escrito. Essa palavra vale. Ela vigora além do instante em que ela foi revelada. Ela também vale para outros que não estão presentes aqui e agora. Ela compromete de forma geral. Ou seja, sabe que Deus diz a João: João, escreve. Escreve, porque o povo precisa ler o que eu estou revelando para você. A igreja precisa estudar o que eu estou revelando para vocês. Eis a razão pela qual nós ministramos a palavra, porque tudo que está revelado da palavra serve para abençoar, edificar, fortificar, animar, restaurar, fortalecer e renovar a esperança daqueles que foram alcançados pela palavra de Deus. Por isso que Deus diz a João: João, escreve. Interessante, irmãos, sabe que Deus vai dizer a João? Não apenas escreve, manda às igrejas. Olha o que Adolf Pohl vai dizer também sobre essa expressão: manda às igrejas. Olha o que ele escreve aí, vê só. Essas cidades eram sedes administrativas e já por isso áreas de concentração do culto ao imperador. O que é que João quer? O que é que Deus... Qual a intenção divina aqui? É dizer a essas cidades influenciadas pelo jugo do império, de que, olha, escreve, eu estou com vocês, escreve, eu estou sustentando vocês, alimenta esta igreja, diga a esta igreja que eles não estão sozinhos. E é interessante, se você pegar um mapa aí
da época, você vai perceber que a listagem segue um roteiro interessante, porque Éfeso, a capital Éfeso, para o norte até Pérgamo, depois para o interior e novamente para o sul, num trajeto de aproximadamente 400 quilômetros, ou seja, as regiões são aqui representadas e João ministra a essas 7 igrejas. É claro, irmãos, a ideia aqui é que elas recebem a mensagem, mas esta mensagem aplica-se também à igreja do Farol hoje, mais de 2000 anos depois, aplica-se às que virão depois do Farol, outras igrejas, outras gerações. Eis a razão pela qual Deus disse a João: registra, João, porque são palavras que revelam a vitória de Cristo e revela também a vitória do seu povo. Por isso que nós afirmamos: em Cristo nós somos mais do que vencedores. O livro de Apocalipse tem que gerar no coração da gente alegria, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Deus seja louvado por isso. E o texto continua, irmãos, depois que João diz assim: olha, escreve e manda. Presta atenção, querido. Nós precisamos entender que toda a revelação de Deus, ela tem um objetivo: equipar a igreja. Qual a missão do Espírito Santo? Trazer à nossa memória os feitos de Cristo. Há uma missão na palavra. Toda palavra tem que ser dirigida à igreja, nesse sentido de alimentar, abençoar. É claro, irmãos, comissões aqui ao chamamento da Missio Dei, da missão de Deus. É claro, nós somos alimentados para irmos, para pregarmos o Evangelho, mas a igreja tem que estar equiparada, abençoada, equipada para os desafios que se apresentam, principalmente, irmãos, quando o reino de Deus se aproxima. Muitos se levantarão. Aí sabe que Deus vai dizer a João: escreve, registra. Qual a atitude de João? Voltei-me, versículo 12, olha comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. Interessante, irmãos, que se você olhar para esses 7 candeeiros de ouro, você vai perceber, só para a gente entender textualmente, que no versículo 20, nós iremos encontrar a explicação desses 7 candeeiros de ouro. Vai para o versículo 20, está lá no finalzinho. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui é uma explicação lógica aqui do texto. Eu estava lendo o comentarista William Hendrickson, e William Hendrickson afirma o seguinte, irmãos, de que quando o João registra isso aqui, quando o texto está registrado dessa forma, os 7 candeeiros de ouro são as igrejas ali elencadas no versículo 11, e os 7 anjos são os pastores da igreja, os anjos da igreja. E o que William Hendrickson quer dizer com isso? É que o mundo, ele observa Cristo e a luz de Cristo através da igreja, dos seus líderes, do pastor e do rebanho. Cristo é lido através das nossas vidas. Por isso que o texto diz: assim brilhe no mundo a vossa luz. O mundo enxerga a luz de Cristo através dos nossos atos, meus irmãos. Por isso que aqui a igreja é tipificada aqui através dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, iluminem, brilhem a luz de vocês. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele volta-se para quem falava com ele. E aí diz a palavra que ele é impactado por esta voz de trovão. E é justamente quando ele se volta para ver quem falava com ele, é que ele tem uma das visões mais belas acerca do Cristo glorificado, irmãos. Pensa comigo. Lembra de Jesus sendo cuspido, humilhado, maltratado, xingado, machucado, ferido, crucificado. Fica imaginando aí o que é que João carregava aí no seu coração acerca dos últimos dias de Jesus ali. E agora João é abençoado por Deus para ter a visão daquele que venceu todas as coisas. Glória a Deus por isso. A visão a partir do versículo 13 é a visão daquele que foi
glorificado. É a visão do noivo da igreja, é a visão da glória excelsa, é a visão daquele com todo o seu fulgor, com toda a sua majestade. Irmãos, nós estamos aqui, irmãos, olhando para um dos textos mais bonitos das Escrituras, que nos revela o Cristo glorificado, o Cristo que é vencedor, o Cristo que tragou a morte, o Cristo que venceu todas as coisas, o Cristo que é digno de abrir o livro, o Cristo que está sentado no trono, o Cordeiro que venceu todas as coisas. A igreja é vencedora através deste que está glorificado pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Aleluia. Eu preciso trazer alegria ao meu coração, irmãos. Rapidamente, irmãos, vamos olhar para essa imagem, para essa visão maravilhosa aqui de João. Eu quero me fazer valer aqui do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Apocalipse. Ele destaca 8 características distintas do noivo da igreja, da sua glória, da sua majestade. Primeiro ele vai dizer o seguinte, ele destaca as suas vestes, versículo 13. O versículo 13 fala de Cristo como sacerdote e como rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós, diz a palavra, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cinta de ouro. Lembra, irmãos? Jesus é o perfeito sacerdote, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A visão nos mostra esse que é o perfeito sacerdote, usando as vestimentas que traz à mente dos leitores aquele que era o sacerdote, aquele que representava o povo, mas Jesus é o perfeito, aquele que não pecou, é aquele que é mediação entre Deus e os homens. E note, Deus e os homens, é aquele que se fez maldito, é aquele que pagou a dívida, é aquele que é visto por João como aquele que é sacerdote, mas também aquele que está sentado no trono, aquele que é rei e reina sobre todas as coisas. João vai dizer também e falar sobre a sua cabeça, versículo 14. Ele fala aqui da sua divindade, da sua santidade, da sua eternidade. Diz a palavra, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Glória a Deus por isso. Eu fico imaginando a visão de João, irmãos. Olha aqui para mim, queridos, o que João está vendo, nós veremos um dia. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Nós veremos um dia. Eu fico imaginando essa visão perfeita, maravilhosa, a cabeça trazendo essa ideia, irmãos, que era alva, símbolo de honra. Diz Hernandes, transmite a ideia de sabedoria, de dignidade. O Senhor que é sábio, que é Senhor de todas as coisas. Mas ele vai dizer também no versículo 14, acerca dos olhos, como chama de fogo. Irmãos, verso 14, falam de sua onisciência, onipotência, aquele que tudo vê, aquele que conhece, aquele que é o juiz diante de quem tudo se desnuda. E aqui ele é comparado como fogo, como chama de fogo, que tudo conhece, que tudo purifica, que está aqui nesta noite para nos abençoar. Glória a Deus por isso, que fala conosco através da palavra. Diz mais João, mas eu vi também os seus pés nesta visão. Versículo 15, olha para o texto. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Irmãos, que coisa maravilhosa. Hernandes vai dizer o seguinte: quando João olha e tem essa imagem dos pés de Cristo, isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como diz a palavra. Ele vê os seus pés refinados, mas ele vê também ele escuta a sua voz. Versículo 15 ainda, olha comigo: a voz como voz de muitas águas. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu estou na praia, no dia em que o mar está revolto, mar aberto, tenho certeza que vocês já sentaram para ouvir o som do mar. É um som maravilhoso. Vocês sabiam? Se não sabiam, acho que vocês sabem disso. Existem hoje aplicativos no YouTube ou gravações do som do mar. Se você estiver estressado, de vez em quando eu boto, sabe? Estressado, querendo dormir, bota lá no YouTube o som do mar. Apaga a luz do quarto e deixa lá só as ondas quebrando. Pode botar no quarto.
Você dorme que é uma benção, irmãos. Está sem conseguir dormir, bota lá, só o sonzinho do mar. Tem som de chuva também. É sério, você bota lá no YouTube, fica lá, deita. Apaga as luzes, apaga tudo. Bota no modo tela escura. Acabou, só o sonzinho do mar. Diz a palavra aqui, João diz assim, que a voz de Deus é como um som de muitas águas. Glória a Deus por isso. Eu fico imaginando esse convite, irmãos, como um som de muitas águas. Vinde benditos do meu Pai. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você vai receber esse convite um dia. Vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus por isso. Agora você entende porque as pessoas estavam clamando, Maranata, hora vem. Eles estavam sendo subjugados, perseguidos, maltratados, presos, martirizados. Olha que bálsamo na visão de João. Um dia veremos aquele como o som de muitas águas. Vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus por isso. Que bálsamo. É a sua voz. E Hernandes, ele diz, vê só o que Hernandes diz aqui quando fala sobre o versículo 15, sobre a voz de Cristo. Isso fala, irmãos, do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. Ninguém vai argumentar no juízo. Desfalecem. Não tem sabedoria humana, não tem força humana, não tem capacidade humana, tudo cai por terra. A voz de Cristo detém a última palavra e a única razão, e a única a ter razão. No juízo, pelo contrário, muitos irão gritar, tem misericórdia de mim. Não há ninguém que vai bater no peito com soberba, com arrogância. Acabou, diz a palavra que todo joelho irá se prostrar, e a voz de muitas águas que trará a sentença final. Ele é o Senhor de todas as coisas. Na visão de João, ele vê também, irmãos, a sua mão. Versículo 16, olha comigo. Tinha na mão direita 7 estrelas. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante, se você olhar aí para o comentário de Hernandes, ele vai dizer o seguinte: a mão direita é a mão de ação, com a qual age e governa. Isto mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Lembra de João, está aí, 10:28, registrado aqui. Ninguém pode arrebatar a igreja. Se você for rapidamente, eu lembro de, e Hernandes é muito cirúrgico aqui, quando ele cita João 10:28, irmãos. Olha para o texto lá, está escrito, João 10:28, está revelado aqui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E o que é que diz a palavra? E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que nós afirmamos, Ele que guarda o bom depósito até o dia final. Glória a Deus por isso. Ninguém pode arrebatar a igreja de suas mãos. Em sua visão também, irmãos. João, olha a sua boca, verso 16, vai comigo. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Irmãos, é interessante. Alguém pode pensar, que palavra é essa? Olha o comentário de aqui de Hernandes. É que essa palavra aqui proferida por João não é a palavra do Evangelho, mas é a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador, lá no capítulo 19, é a espada que sai da sua boca, é a palavra de juízo. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida aqui a sentença judicial, sem contestação, é a voz de Deus, como espada de 2 gumes, mas ele olha também, por fim, irmãos, o seu rosto, verso 16, o seu rosto brilhava como um sol na sua força. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já tentou olhar para o sol de meio-dia? Olha para o sol meio-dia para ver quem consegue. Tenta olhar para o sol. No céu, nós não teremos a luz do sol, porque o fulgor, o brilho do Cristo, do Senhor Deus, é tão intenso que nós não precisaremos do brilho do sol. Por isso que nós não estamos preparados para contemplar Deus agora, por causa desse tabernáculo que é finito, que é limitado, que está ainda com a semente do pecado. Por isso que nós receberemos um corpo glorificado. A ideia de que todos passarão pela morte, irmãos. E alguém pode perguntar, pastor, e aqueles que, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, estiver contemplando, alguns defendem a ideia de que não há
abrir e fechar de olhos, nós estaremos na eternidade, como diz a palavra. Alguns defendem que esse abrir e fechar de olhos é a experiência da morte, em que todo ser humano irá passar por ela, porque só irá se encontrar com Deus com esse corpo glorificado quem receber esse corpo glorificado depois da morte. Alguns defendem essa ideia do abrir e fechar de olhos. Todos nós passaremos pela morte, até aqueles que estarão na hora do arrebatamento da igreja. E diz a palavra aqui, irmãos, que aquele, nesta visão, que olha para esse rosto maravilhoso, este rosto que brilha como o sol, olha a expressão, na sua força, um rosto que brilha, a ideia de fulgor, de brilho, de um sol que supera, de um brilho que supera todas as coisas. E olha o que diz a palavra de Deus, depois dessa visão maravilhosa. Se você prestar atenção, há um processo aqui no texto muito interessante. Aquilo que ele ouviu, percebe isso, irmãos? Ele ouviu a voz, aquilo que ele viu e aquilo que João fez diante da glória de Deus. O que é que nós fazemos, irmãos? Qual é a nossa reação? O versículo 17 está aí. Olha o que diz a palavra: quando o vi, caí aos seus pés como morto. E aqui eu quero citar, irmãos, a reação de João diante da visão do Cristo da glória. Primeiro, ele foi gloriosamente, ele passou por um profundo quebrantamento. Quando o vi, caí a seus pés como o morto. Irmãos, esse é o mesmo João que debruçara o peito no peito de Jesus. Ele agora cai aos seus pés como morto. Quem passou por isso, irmãos? Lembram? Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, todos eles diante da glória do Senhor Deus caíram, se prostraram. Todos eles se quedaram diante da glória de Deus. Em carne, irmãos, nós não podemos ver a Deus, pois sua luz é inacessível, é impenetrável, é indescritível. Eu lembro, por exemplo, daquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Se você for comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, olha o que Paulo escreve aqui a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito, irmãos: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. O que é que João faz? Diante da glória de Deus, diante dessa visão, ele cai. Ele tem um profundo quebrantamento. Ele reconhece que não é digno da presença do Senhor. Segunda coisa que João faz, segunda reação de João está aí: ele foi gloriosamente restaurado. Versículo 17. Porém, olha que misericórdia, irmãos. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: guarda isso no teu coração, querido, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estou com você, João. Glória a Deus por isso. É o que Deus diz a gente todos os dias, irmãos. Quando nós reconhecemos a glória, quem somos, o Jesus que toca é o Jesus que fala também. A mesma mão que segura é a mão que toca, é a mão que restaura, é a mão que traz novo ânimo, é a mão que diz a João: João, não temas. É a revelação da graça e do favor de Jesus sobre todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. É a revelação da graça de Jesus o põe de pé novamente para cumprir o seu ministério. Olha que texto maravilhoso: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, porque eu sou o Alfa, que ele já tinha dito lá, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Verso 18, irmãos. Depois de afirmar essa palavra de bálsamo, de lenitivo, de graça, olha o que ele vai dizer aqui a João: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, João,
porque eu reino sobre todas as coisas. Não tenha medo, João, vocês estão sendo perseguidos, mas até as chaves do inferno estão em minhas mãos. Não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Não tenha medo. Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. O dia de Jesus se aproxima, mas não tenha medo. Seremos perseguidos, mas nós não podemos ter medo. Glória a Deus por isso. Expressão exata do seu ser está aqui, quando Jesus diz aqui no verso 18: eu sou aquele que vive. Ele é aquele que vive, meus irmãos. Ao contrário de todos os deuses do paganismo, mortos, finitos, limitados. Se você perceber, o argumento aqui inicial do versículo 18, ele não diz que está vivo. Ele vai dizer depois, falando do verbo que se fez carne. Mas ele começa o verso 18 dizendo: eu sou aquele que vive. Mesmo diante da morte vicária de Jesus, ele estava vivo. Ele é o Senhor de todas as coisas, é projeto dele. Foi ele que enviou seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi ele que estabeleceu o processo redentivo da raça humana. Ele diz: eu estou vivo. Ele não diz eu sou aquele que sempre estive vivo em todos os momentos. Glória a Deus por isso. Mas ele vai dizer também acerca do seu filho, dizendo o seguinte, verso 18: estive morto, aí falando do próprio Jesus, mas eis que estou vivo. Irmãos, não sei se vocês notaram aí a mudança. Ele diz: e aquele que vive, aí fala de Jesus, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu sou vitorioso, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, por isso que eu tenho dito aqui à igreja, irmãos, que o livro de Apocalipse tem que trazer ao coração da gente gozo, alegria. Porque a última coisa aqui a ser vencida, irmãos, que traz o pavor ao coração do crente, qual é? A morte. E falar sobre morte nesse período de pandemia nos leva no mínimo à reflexão. Quem de nós que lance a primeira pedra, que nesse tempo tem pensado, principalmente quando nós assistimos às notícias, quem de nós antes de dormir não fica preocupado? Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, e ora e clama, todo instante orando, clamando, em algum momento também com o temor e a preocupação da morte. Quem de nós nunca passou por isso nesse período? Todos nós passamos por isso. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem que você deita ali angustiado: meu Deus, livra os meus filhos, tem misericórdia da minha vida, da minha família, da igreja, dos irmãos. Você vai lembrando das pessoas e orando e clamando: Deus, livra-nos da morte. Irmãos, João estava preso na sua visão, em Patmos. Qual era o futuro de João? O que ia acontecer com João? Sabe o que Deus quer dizer aqui a João? João, não tenha medo, porque eu tenho as chaves do inferno. João, não tenha medo, eu venci a morte. João, a morte foi tragada pela minha vitória. Sabe o que Deus quer dizer a mim e a você nesta noite? Não tenha medo, não tenha medo. E aqui, se você olhar para o texto, Jesus aqui personifica a vida, mas ao mesmo tempo ele pode dizer: estive morto. E aqui, repito, ele está se referindo à morte sacrificial de Jesus na cruz, dizendo: mas eu venci. Verso 18 é revelador: eu venci, eu estou vivo, ressuscitou ao terceiro dia, não tenha medo, eu tenho as chaves da morte, eu vivo para sempre. E aqui, irmãos, quando Deus diz aqui a João: eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do inferno, aquele que tem a chave pode abrir portas que dão acesso a posses, a tesouros, a segredos. Possuir a chave significa ter poder, significa ter autoridade. Eu não sei vocês, mas lá em casa, e aí estão os meninos Kézia para confirmar isso, eu tenho um cuidado muito especial com as chaves de casa. Sempre tive, sempre, desde que eu casei. Desde que eu casei muito jovem, casei com 21 anos de idade. Desde que eu casei, eu tomei para si a responsabilidade das chaves da minha casa. Eu lembro que quando casamos, nós não fomos logo para a nossa casa. Nós moramos num quartinho lá, por trás da casa dos meus pais, no primeiro ano.
Nós tínhamos um projeto de irmos para o seminário, mas moramos nosso primeiro ano lá no quartinho. Até a chave desse quartinho. Eu disse, não, eu que tenho responsabilidade em guardar, em proteger. Ter as chaves. Claro, irmãos, todo mundo tem sua cópia, tá certo? Na bênção. Todo mundo tem sua cópia. Mas eu sinto a responsabilidade de guardar. Eu já disse para a igreja, eu tenho uma responsabilidade todas as noites observar se as portas estão fechadas, porque pesa sobre mim, na minha concepção, a responsabilidade de guardar, por cuidado e também na perspectiva de autoridade, irmãos. Quem tem a chave, eu vou usar um termo bem da gente assim, tem moral para entrar na casa. Só entra na casa quem tem a chave. Tem moral. Sabe o que Deus quer dizer aqui a João? João, nem o diabo tem moral na casa dele. Você está entendendo isso, irmão? Não tenha medo. Nem o diabo tem moral na casa dele, que é o inferno. As chaves estão com aquele que é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus por isso. As chaves estão nas minhas mãos. E ele vai dizer da morte também. A morte me pertence. Eu sou o Senhor de todas as coisas. A chave traz essa ideia de autoridade e poder. E aí, irmãos, ninguém nesta terra, na face desta terra, é capaz de reivindicar o poder sobre a morte e sobre o inferno. Somente Jesus que triunfou sobre isso. Ninguém aqui no mundo, nenhum filósofo, nenhum Deus deste mundo, nenhum Deus pagão, nenhum líder religioso, ninguém pode reivindicar a autoridade sobre a morte e sobre o inferno, nem mesmo o próprio diabo. Ele será julgado e lançado no lago de fogo. É a condenação do diabo e dos seus anjos, como decreto punitivo e de juízo e de ira perfeita daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele que vai fazer isso com o diabo. Por isso que ele vai dizer a João aqui, João, não tenha medo, porque eu tenho as chaves da morte, eu tenho as chaves do inferno. Para a gente fechar, qual é a ordem de Deus ao dizer tudo isso? Verso 19, está aí. Olha o que ele vai dizer para fechar. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você pode dizer amém, meu irmão? Me chama a atenção como o Senhor Deus termina aqui. É uma repetição do versículo 11. Escreve essas coisas. É interessante que o Senhor Deus faz questão de mostrar a João a importância de escrever, de registrar, de trazer às nossas vidas este alento. Jesus sabia muito bem, o Senhor Deus sabia muito bem que quando o reino se aproximasse, quando Jesus, a volta de Cristo se aproximasse, esta palavra serviria de consolo para o nosso coração, como está servindo hoje, para o meu coração, para o seu coração. E podemos sintetizar esse capítulo 1 que fechamos aqui hoje à noite, da seguinte forma: o que João ouviu, o que João viu e o que João fez. E o Senhor afirma: escreve. Nada está desassociado da Escritura, nada, escreve. Nada está descomprometido da Escritura. Por isso que Bíblia, pregação, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho mais interessante, não. É a exposição daquilo que Deus mandou registrar. Escreve. E aí nós vamos entender, porque o capítulo 2 vai começar a ensinar às igrejas que representam o corpo de Cristo, nessa perspectiva de que aquilo que foi registrado e escrito serve para equiparar, abençoar, renovar, restaurar a esperança de uma igreja que é perseguida, mas que em Cristo ela é mais do que vencedora. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.